O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta terça-feira que a sigla será oposição ao novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O atual presidente Jair Bolsonaro faz parte da legenda. O pronunciamento oficial ocorreu durante uma coletiva de imprensa na sede do partido em Brasília. O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Nos sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência de honra do Partido Liberal. Hoje, nós queremos que ele comande o nosso partido. Queremos o Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante. O PL conquistou as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com 99 deputados e 14 senadores, sendo 6 eleitos na votação que ocorreu em outubro. É o nosso primeiro destaque, a gente começa com o Paulo Figueiredo, programa de hoje, desta terça, direto da Flórida, já está com a gente aqui. Boa noite, Paulo. Tudo bem, Vitor? Estou aqui com um olho no peixe e o outro no gato, acompanhando a política brasileira e também esse dia decisivo para o Ocidente, de um modo geral, com as eleições americanas, sobre as quais nós vamos comentar ainda mais tarde no programa de hoje. Queria te dar a boa noite aos meus colegas e companheiros de bancada e boa noite também à nossa audiência. E eu estou acompanhando aqui os nossos destaques no PIN com enorme atenção. E acho interessante, porque na semana passada uma das notícias que estavam no ar é que o PL estaria em negociações para integrar o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Há outras notícias também, e eu sempre tomo muito cuidado quando eu leio essas notícias na imprensa, gostei da declaração dele direta, mas parece também que o Valdemar Costa Neto disse que não reconhece o resultado das urnas. É uma notícia que está aqui circulando pela imprensa, que ele teria dito na terça-feira de hoje que o partido, o PL, não reconhece o resultado das urnas e que o relatório de auditoria do Ministério da Defesa com certeza apresentará algo, né? Então, ele diz que só depois do resultado do documento, o partido pode ou não reconhecer o resultado das urnas. E aí, as aspas que estão aqui na imprensa para ele, está dizendo assim, difícil, nós vamos ter que esperar o relatório do Exército amanhã. Eu acho que ele quer dizer do Ministério da Defesa, né? O relatório não é do Exército, é do Ministério da Defesa. Nós temos diversos questionamentos que fizemos para o TSE e vamos esperar essas respostas. Amanhã eles, Ministério da Defesa, vão trazer alguma coisa e eu não tenho dúvida disso, senão eles já tinham liquidado o assunto. Então, ele diz que vai ser, ao mesmo tempo, oposição ao próximo governo, mas também não reconhece a eleição deste mesmo governo, né? Então, uma posição um pouco contraditória. Como é que você vai ser oposição de um governo que você não sabe, que você não reconhece e que você contestará, ou a princípio parece que vai contestar, porque diz que já fez questionamentos para o Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral não respondeu ainda. Amanhã nós teremos o relatório do Ministério da Defesa, a confirmação disso. O relatório do Ministério da Defesa não vai, as pessoas que estão esperando Alexandre de Moraes preso amanhã, as pessoas que estão esperando um golpe militar, essas pessoas vão ficar extremamente decepcionadas, porque os militares são e serão sempre legalistas, respeitadores dos seus papéis e reconhecem as suas limitações. Mas nós teremos um relatório que vai reconhecer, sim, as vulnerabilidades do nosso sistema, vai reconhecer que certas coisas não puderam ser avaliadas e talvez, quem sabe, que certas questões precisem ser, inclusive, aprofundadas. Além do relatório do Ministério da Defesa, o próprio PL, até onde a informação que chega a mim, o próprio PL contratou serviços especializados para detectar eventuais inconsistências dentro do processo eleitoral.
some essas coisas todas, a fala do presidente do PL, do Valdemar Costa Neto, dizendo que não reconhece o resultado eleitoral, que espera alguma coisa das Forças Armadas, os questionamentos que ele diz que já fez e essas possíveis novos questionamentos que venham de auditorias ou coisa do tipo, empresas de avaliação contratadas, né? Porque eu sempre digo que é impossível auditar esse sistema. Soma tudo isso e você tem uma pessoa que está incorrendo exatamente nas coisas que o ministro Alexandre de Moraes diz que não pode incorrer. O Alexandre de Moraes já disse, a eleição acabou, não há questionamento e, basicamente, aqueles que fizerem esses questionamentos serão presos ou serão processados. Ele, em um vídeo recente, diz, terão seus registros cassados. Nós vamos pegar os maiores. Ora, tem um enorme peixe aí para o Alexandre de Moraes fritar, que é o Valdemar Costa Neto. Agora, eu não sei se tem coragem, porque é fácil ir atrás do Daniel Silveira, é fácil ir atrás da Carla Zambelli, é fácil ir atrás ali de um ou outro, mas ir atrás dos grandes nomes tradicionais, com todos os problemas que o Valdemar tem, é um dos grandes nomes tradicionais e preside um partido que é hoje o maior partido será, né, na próxima legislatura, o maior partido. Então vamos ver, eu estou ansioso, porque na verdade nós temos alguém, o Valdemar Costa Neto é uma pessoa que tem força o suficiente para verbalizar os questionamentos que a maior parte dos brasileiros tem feito. E eu sempre fico muito curioso. Uma vez que vier o relatório do Ministério da Defesa, dependendo do que o relatório tiver, nós jornalistas poderemos falar sobre o relatório? Poderemos comentar? O relatório vai ser um relatório documento oficial do Ministério da Defesa. Também será proibido de ser colocado nas redes sociais. O YouTube, que proíbe o questionamento também das eleições, vai retirar o relatório do Ministério da Defesa do ar? Quando o PL apresentar novos relatórios e novos questionamentos, e pedir talvez, eventualmente, até a impugnação das eleições, nós poderemos noticiar. Veja, como se a liberdade de expressão ela não existe de forma como deve ser absoluta, né? A primeira emenda da Constituição americana diz: o governo não fará leis limitando a liberdade de expressão. Então, se a liberdade de expressão não é absoluta, você fica em zonas cinzentas do que você pode falar, do que você não pode falar, como vários jornalistas têm medo do que podem falar ou não. Lembrando a vocês que estão nos assistindo que eu tive o meu Telegram, a minha rede social, e agora de forma confirmada, eu tive o meu Telegram bloqueado pelo Tribunal Superior Eleitoral, simplesmente porque eu, como jornalista, disponibilizei o documento que o argentino apresentou lá na sua famigerada live. Eu disponibilizei o documento e isso gerou o bloqueio das minhas redes sociais. Obviamente nós não estamos vivendo em situações normais no Brasil, né? Porque essa perseguição à liberdade de expressão é absolutamente inédita no país, pelo menos desde o fim do regime militar e depois que os governos voltaram para os civis. E você, Fernão Lara Mesquita, que nos diz, Fernão, desse pronunciamento de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, garantindo que o partido será oposição no novo governo de Lula. Boa noite, Fernão. Bom, é melhor que alguém fale, pelo menos fale em fazer oposição, do que estar como está a maioria dos membros dos poderes que tem o papel de governar numa democracia, né, que estão silenciosos. Eu acho esse o aspecto mais preocupante do quadro brasileiro hoje, né? Você tem uma última instância do judiciário que se manifesta antes das manifestações das três primeiras, então não é mais uma última instância, é a única instância, né? Esse quadro de anormalidade é que justifica que todo esse povo esteja na rua, né? Eu acho que a coisa não está propriamente presa a um aspecto particular, se tem ou não tem uma fraude, etc. As questões que estão por ser postas na mesa, se é que serão,
né? Mas esse aspecto, quer dizer, de você ter todos os seus direitos suspensos, né? Não existe mais o devido processo, as pessoas que são atingidas pelos atos institucionais do Supremo Tribunal não têm, o seu caso não é apresentado nem ao seu próprio advogado, corre tudo em segredo, enfim, nós estamos debaixo de um quadro de ditadura, né? E o silêncio do judiciário como instituição, né? Com a sua própria anulação é que é altamente preocupante, né? O silêncio do legislativo, que também está nessa mesma canoa, quer dizer, sendo humilhado e ofendido a toda hora, tendo as suas leis pisoteadas, tendo a sua Constituição pisoteada, e ninguém se manifesta. Isso é que é o dado preocupante da situação do Brasil no momento. Análise agora do Paulo Eduardo Martins, hoje com a gente aqui em Os Pingos nos Is, nosso comentarista convidado. Bem-vindo, Paulo. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Paulo Figueiredo. Boa noite, Fernão. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa posição do Partido Liberal era uma posição salutar, era necessário isso, né? O Partido Liberal, historicamente, ele era um partido aí que compõe o centrão, era essa a cultura do partido, mas com a vinda do presidente Bolsonaro e diversos outros parlamentares, lideranças que foram sendo forjados nesse processo, o partido hoje tem uma tendência a ter uma cor, a ter um lado, né, a ter uma cara e a ocupar um dos polos do debate público no Brasil, da luta política no Brasil. Eu entendo que essa situação da esquerda num ponto e o liberal conservadorismo de um lado, ela vem para ficar, não vem mais aquela forma de partidos de centro, social-democratas, aquelas coisas que tornavam o Brasil um samba de uma nota só ou uma democracia maneta, né, que era tudo do centro para a esquerda. Agora nós temos essa realidade e diante de tudo que o PT representa, com a força política que o PL sai, com 99 deputados eleitos, o Brasil precisava que o PL tomasse essa decisão. E é um partido de oposição. É claro que a tensão dentro do partido, ela vai ser permanente, porque há parlamentares que vêm de outro momento, com outra cultura política, que podem achar interessante estar mais próximo do governo, mas esse partido vai ter que estar unido. Então, essa tensão permanente para dar unidade e não permitir que a esquerda, que o PT venha a rachar a oposição, a resistência de direita ao projeto do PT, que é um projeto certamente nefasto ao país. Ora, eu vi os colegas comentando sobre essas manifestações e a situação eleitoral, né, que também foi abordado pelo presidente Valdemar da Costa Neto, e eu entendo que isso decorre, toda essa confusão decorre de uma interferência indevida do Poder Judiciário, de ministros do Supremo, que também são ministros do Tribunal Superior Eleitoral, no processo legislativo. A discussão sobre as urnas eletrônicas no Brasil não foi iniciada pelo Bolsonaro. Não começou agora. Ela ocorre há muito tempo. Tanto é que a Câmara aprovou por praticamente unanimidade projeto de lei estabelecendo o voto impresso. O Supremo foi lá e disse, não, é inconstitucional. A reação da Câmara foi, então eu preciso tornar isso constitucional. E foi debater uma PEC para implementar o voto impresso no Brasil. E o parlamento viu uma atuação do Poder Judiciário, uma interferência política, um ativismo político do Poder Judiciário jamais visto. Converso com diversos parlamentares mais experientes do que eu e ninguém viu algo semelhante ao que ocorreu naquela ocasião, onde houve inclusive reunião de ministro, presidente do tribunal com presidentes de partido, alteraram membros da comissão que estava discutindo a PEC, porque os deputados que acompanharam os debates, dos técnicos que foram convidados lá por todos os partidos, inclusive pelo PT, eu era o presidente e aprovamos todos os requerimentos de convite, e eles estavam convencidos que era necessário haver essa modificação no processo. Aí um depoimento, eu estive em audiência com o ministro Alexandre de Moraes naquela época
Na presença do deputado Felipe Barros, do deputado do PT, Arlindo Quinalha, onde argumentei o que fiz a vida inteira sobre esse tema. Não é nem a questão de haver fraude ou não haver fraude, é a questão de convencer as pessoas que a escolha delas foi respeitada. Se houver alguma dúvida nesse nosso sistema, que é um sistema que você tem que confiar pela obscuridade que ele apresenta, você tem que confiar e acabou. Se houver alguma dúvida pertinente, essa dúvida for ganhando a sociedade, você tem uma crise de legitimidade do eleito. Era isso que eu dizia. A resposta do ministro para mim foi: deputado, quem perder sempre vai reclamar. Esse argumento não serve. A situação social está aí. Exatamente como eu descrevi, como eu temi que viria a acontecer. Não só pela situação eleitoral, mas uma série de interferências que as pessoas questionam, soma-se isso ao resultado e elas estão aí sem entender ou sem aceitar bem o resultado que foi proclamado aí pelo tribunal, com inclusive eleito um cara que foi condenado e teve a sua condenação inclusive confirmada por esse próprio tribunal há alguns anos, e hoje vai ter a faixa da presidência da República. Era muito fácil saber que isso não daria certo. Sabe aquela série Breaking Bad, que o cara faz uma besteira e depois ele começa a tentar consertar e a besteira só piora? É isso que a gente está vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo um Breaking Bad jurídico, estrelando Alexandre de Moraes. Agora, Paulo Figueiredo, como é que você imagina o papel do presidente Jair Bolsonaro agora, nesse novo momento, depois que ele deixar a presidência da República? O Valdemar Costa Neto hoje deixou à disposição de Bolsonaro um cargo de presidente de honra do partido. Você imagina que a tendência é que Bolsonaro se retraia, faça menos aparições até a próxima eleição ou não? O que é que você projeta? Não, a tendência, que eu projeto é que Bolsonaro vai ser preso. É isso que eu projeto. No momento onde nós temos 7 deputados numa situação de censura, sem poder sequer usar suas redes sociais, inclusive durante um período o deputado federal mais votado do Brasil nas últimas eleições e a deputada federal mais votada do Brasil, que já está sob ameaça de cassação, no momento onde você tem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que aqueles que questionarem o resultado das eleições serão cassados, no momento onde você tem o candidato à presidência eleito, né, teoricamente, dizendo que os discursos de ódio propagado é criminoso, no momento onde você tem, durante a campanha, eles dizendo que vai montar um tribunal de Manaus, no momento onde você olha, posso falar da Bolívia, com a Inês, Janine Inês, presa, depois de ter seguido todo o rito constitucional, foi presa por supostamente dar um golpe, né? Depois de você, ou mais, eu olho aqui para os Estados Unidos da América, com todo o seu rigor e toda a sua solidez institucional, com os seus checks and balances, mas onde você conseguiu que um procurador da justiça, o ministro da justiça, vamos chamar assim, né? O procurador-geral, conseguisse arrumar um juiz amigo, ligado até ao caso do Jeffrey Epstein, para conseguir um mandado de busca e apreensão na casa do presidente Trump, no momento onde você tem vários apoiadores, não só eleitores, mas aliados do presidente Trump sendo perseguidos pelo Departamento de Justiça, o que eu projeto para o presidente Bolsonaro? O projeto do presidente Bolsonaro vai ser preso. Ou vocês acham que eles vão deixar um homem que arregimenta multidões, como nenhum outro jamais arregimentou. Nenhum outro. Nunca vi na minha vida, na história do Brasil. Fernão tem mais experiência que eu, tá aí há um pouquinho mais tempo. Pode dizer se viu algum presidente, ou político qualquer, talvez o Brizola fosse uma coisa meio parecida, mas nem o Brizola tinha tanta intensidade. Vocês acham que a esquerda, que já mostrou que não tem nenhum apreço pelas leis, pela democracia, pelas liberdades, pelos direitos civis, vocês acham que a esquerda vai permitir que o presidente Bolsonaro fique solto? Eu não acredito. Eu sou bastante pessimista, mas esse pessimismo é fundamentado e tem elementos de realismo. E você, Fernão, concorda com essa previsão do Paulo? Olha, eu acho que o problema está nisso.
tem que considerar se a esquerda vai permitir ou não vai permitir. Quer dizer, ou a gente reconstitui um sistema de 3 poderes, funcionando como pesos e contrapesos uns dos outros, ou você não tem segurança de nada, tá certo? Então, essa questão se a esquerda, o que a esquerda gostaria ou deixaria de gostar, tem também uma direita supostamente maluca que gostaria de coisas igualmente radicais, mas é para isso que existe esse sistema, né, que foi a única invenção da humanidade para contrabalançar essa coisa, para você não ficar na dependência do filho psicopata do último rei, né, sem saber o que vai acontecer com você, né? Então, para isso existem constituições e tal. Nós temos tudo isso. Agora, está na hora dessas instituições, como instituições, inverterem o jogo e darem elas 48 horas para o STF ir para o seu canto e ficar no seu devido lugar. Ou senão, você usa os dispositivos que estão previstos para fazer essas coisas acontecerem, né? Porque uma coisa está clara, né? Enquanto for permitido ao STF agir como ele está agindo, e dar sequência a essas ordens malucas, a esses atos institucionais de cada meia hora, né, o judiciário e o legislativo são café com leite, né, não existem mais, né, eles deixam de existir. Então, está na hora de repor as coisas no seu lugar. E quem vai fazer isso? Quer dizer, eu vejo aí nesse quadro de enfrentamento com o país congelado, né, na sequência de uma eleição, metade da população na rua porque se sentiu justamente espoliada, né, violentada nos seus direitos, desrespeitada no seu direito de ter e apresentar dúvidas e receber respostas, né? E é por isso que ela está na rua. E isso é uma força que tem o peso de metade do país, né? E essa força precisa ser acatada por alguém, né? E o melhor que pode acontecer para o país é que as instituições acatem essa força, né? Se invistam dessa força para fazer valer o seu papel constitucional e institucional, né? Enquanto eles permitirem ser chutados como estão sendo, sem reagir, você não está só traindo essa metade do Brasil, você está traindo o país inteiro, né? Só que vai virar isso que está aí, né? Um impasse que a qualquer fósforo riscado explode. Então nós precisamos encontrar uma maneira de sair disso, e já está claro que você tem no judiciário um quadro de aparelhamento tal das instâncias de controle, de corregedoria, que ninguém no judiciário individualmente pode se manifestar porque é imediatamente fuzilado, né? Mas como instituição precisa se manifestar. E esse papel é, antes de mais nada, do Congresso, que é a força eleita, né? Que tem, carrega atrás de si toda a potência dessa multidão que está na rua, né? E dos outros 30 milhões que não foram ainda para a rua, mas estão em casa e não foram nem votar, né? De tanto nojo que ficaram dessa situação toda que estava posta aí. Então, o legislativo é que tem que tomar essa atitude, porque ele está investindo da força do voto. É claro, está num momento de transição, tem novas maiorias que foram eleitas que ainda não estão lá, mas isso precisa acontecer o quanto antes, porque a cada minuto que nós passamos sem tomar essa atitude, fica mais difícil vir a tomá-la mais para frente, né? Então isso é uma coisa urgente e precisa acontecer. Paulo Eduardo, diga lá. O Fernão fez a observação sobre o legislativo, o Congresso, né, que tem que tomar essa força. Veja,
Apenas uma pequena parte do Congresso hoje está disposta a isso, fala disso e aceita enfrentar isso. Uma outra parte teme, uma outra parte não entendeu o problema ainda, mesmo já tendo sido atingido. E isso é extremamente grave. Veja, a imunidade parlamentar, aquela que está no artigo 53 da Constituição, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos, ela foi revogada, ela não existe mais. Ela não existe mais. E, num primeiro momento, o próprio parlamento concordou com isso. Foi no caso Daniel Silveira, que deveria responder ao Conselho de Ética da Câmara, não ocorrer como ocorreu. Né? Você